Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Diácono Paulo aqui falando. Eu já vi alguns irmãos falar sobre o tema política versus religião. E como nós estamos em um tempo propício, né, em auge aí a política e a religião também, eu também quero dar meu parecer do que eu acredito. Tá bom? E se você porventura tiver algo a falar com respeito, né, sobre a política, sobre a religião, comente aí embaixo. Se tudo que eu falar for direcionado pelo Espírito, você concordar, compartilhe esse vídeo para que milhares assistam e façam análise do que é verdadeiro e do que não é. Mas para tanto eu quero ler uma palavra de Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Queridos, para falar com vocês que nós estamos em um tempo chamado fim, para falar com vocês que nós estamos mais perto do que nunca, mais perto do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, disse em Romanos, sobre a volta de Jesus, que ele acreditava naquele tempo. Isso já passou 2000 anos. Eu posso garantir para vocês que estamos mais perto do que nunca. Cada dia que passar, mais perto do que nunca da volta do Senhor Jesus. E é triste ressaltar isso, que quando olhamos nas Sagradas Escrituras do fim das coisas, ou que quando o pecado ele cheira mal às narinas de Deus, quando chega no auge do pecado e Deus fala, vou acabar com tudo, geralmente poucos, dentro dos conceitos bíblicos, poucos estão ligados, poucos estão avivados, poucos estão renovados, poucos estão em vigilância, poucos estão em oração, poucos estão dando testemunhos e poucos estão pregando a palavra de Deus. Este tempo que aconteceu lá em Noé, ao pregar o evangelho, a pregar a palavra de Deus, a pregar, anunciar que Jesus, que Deus ia acabar com tudo, e só aqueles que entrassem na arca iam ser salvos, poucos. A Bíblia diz que todos estavam dispersos, casando, dando casamentos, desapercebidos. E quando a gente analisa as Sagradas Escrituras, observando os conceitos ali de Gênesis capítulo 19, poucos estavam ali ligados para ser salvos da grande ira de Deus, a qual foi consumir Sodoma e Gomorra. E estamos nesse tempo a qual tantos lugares fúteis e inúteis estão lotados, e a igreja a cada minuto mais se desvazia, fica sem adoração, fica sem reverência. As pessoas vão quando querem, e não estou dizendo assim, é lógico que tem que ir quando querem, mas estou dizendo assim, vão relaxadamente, um dia vai e o outro tanto faz, um dia acha interessante, o outro não acha mais. Estamos em um tempo a qual o temor, o amor está se esfriando. E dentro do conceito de política, é a mesma coisa.
Se dentro da igreja o povo tem perdido o temor, a reverência, o povo tem perdido até a salvação, que dirá quando um indivíduo se envolve na política? A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. E milhares se corrompeu e estão indo para o inferno por causa disso. Nós temos a história para garantir o tamanho da perversidade que o homem se desvia por causa do poder e do dinheiro. Nós chegamos a um tempo em que as pessoas leem esse versículo, principalmente os políticos, para dizer: eu sou justo. E por isso, se vocês votarem em mim, ninguém vai perecer. Todo mundo vai se alegrar. Será que é justo mesmo? Será que é justo mesmo? Porque o justo viverá da fé. E hoje em dia os justos, que se dizem justos, têm até comprado eleitores para a sua candidatura, para o seu poder. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se demonstram justas, mas se corrompem muito fácil. Ou então já está se corrompido o coração e engana muitos. É por isso que milhares estão tristes. As pessoas não estão acreditando mais em política nenhuma, porque poucos estão sendo justos. Dentro das próprias igrejas, até mesmo alguns pastores, alguns líderes religiosos têm se corrompido. O que dirá no meio político? Né? Nós se tratamos também de poder, de autoridade, de hierarquia dentro das igrejas. E em todo o tempo nós temos que ser justificados pelo sangue de Jesus e temos que inteiramente depender de Jesus e não do homem. Quando assistimos, se eu não me engano, 1 Samuel, sobre os conceitos de a humanidade escolher um homem, né, da pressa, de querer escolher um homem como escolheu Salomão, o homem, o povo, sempre vai escolher a aparência, sempre vai escolher a boa fala, sempre vai escolher a boa performance, né? Mas Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada por ele. Deus escolheu Davi. Mas por que Deus escolheu Davi, diácono Paulo? Por causa que Davi ainda adorava a Deus, ainda temia a Deus. Então, se porventura um político mentiroso, um político que se diz cristão, começar a visitar as igrejas tudo, começar a congregar somente no momento que for na candidatura, né, para ser votado, para ganhar as eleições, é mentiroso, está mentindo. Esses tais não precisam votar neles, porque esses tais querem iludir, ilubriar as igrejas, o povo de Deus. E eu tenho visto as pessoas cada dia mais sendo massacradas por perversos. Pessoas que depositam toda a sua confiança em homens. Eu vi um irmão ministrar sobre política e religião. Achei interessante a visão dele dentro da Bíblia, porque nos últimos dias, né, se tratando de Apocalipse, Daniel capítulo 12, vai dizer que quem vai reinar tudo, o mundo todo, vai ser o anticristo. O governo político poderoso, universal, vai ser do anticristo. E muitas pessoas dão a cara para bater, confiando em homens, e não vai bater primeiramente os seus joelhos em oração. A igreja, ela não pode ser de maneira nenhuma somente física. A igreja não pode ser somente guiada pelos seus próprios ideais. Eu sou homem, eu tenho autoridade porque eu sou apóstolo, bispo e etc. Então eu sei o que eu estou fazendo. Não. Se o Espírito Santo não guiar você, a chance de você errar é 99%, se não dizer 100%. Então,
nós observamos as Escrituras. Quantos homens que ganharam a eleição e se corromperam? Quantos homens que ganharam as eleições bíblicas e se afastaram totalmente dos caminhos do Senhor, e alguns deles foram mortos à espada, alguns deles pereceram. É por isso que a humanidade tem cansado. Eu quero dizer algo, quando eu estava ardendo isso para ministrar para os irmãos, nós não estamos precisando somente de líderes políticos. Nós estamos ardentes, clamando em espírito por profetas, por pessoas que pregam a verdade, por pessoas que anunciam o que Deus quer falar, né? E se essas pessoas forem levantadas como profetas, Deus até abate os líderes políticos. Então não confie totalmente as suas forças, não dedique totalmente. Eu vejo pessoas, em vez de pregar palavras, só sabe pregar política, só sabe querer representar fulano de tal, né? E induzem milhares a votar. E alguns desses, se a igreja não tiver discernimento, está ganhando dinheiro. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. Tudo está acontecendo. Não dedique o seu tempo todo com políticas. Dedique o seu tempo todo em comunhão com Deus. E as demais coisas, Deus vai acrescentar e vai te instruir. Como eu disse ontem, política, votação é um dia só. Então por que não ficar quebrando a cabeça e lutando e guerreando, sendo que a nossa luta é espiritual? E o Senhor estava me colocando no meu coração algumas coisas. E eu estava observando, meus irmãos, que eu não acho certo, né? Não sei se é um fato verídico. O ministro estava falando, se não me engano, mês passado, que o governo do Brasil pegando 1 bilhão e não sei quantos milhões emprestado de outro país para investir na política, para investir em santinhos, em adesivos, em propagandas eleitorais. Investir. Sabe o que eu acho? Particularmente, Diácono Paulo falando. Eu acredito que se a pessoa for honesta, se a pessoa ter caráter, se a pessoa for realmente de um bom testemunho, ela não precisa ficar gritando, soltando foguete, passando, fazendo barulho, todo dia, vota em mim, fazendo propósito. Não. Eu acredito que essas redes sociais aqui, alguns vídeos que essa pessoa fazer, até na sua eleição, colocando as propostas, colocando a sua vida exposta como uma pessoa honesta, se a pessoa for servo de Deus como pessoa serva de Deus, se ela realmente for conhecida fazendo bem, ela vai ganhar. Eu mesmo, se passar fazendo barulho, se passar gritando, igual como passou aqui, pessoas acelerando moto, regaçando o motor, pessoas soltando foguete, pessoas jogando papel toda hora no correio, na caixa de correio. Eu não vou votar em ninguém por causa disso. Diácono Paulo, não. Eu vou votar se eu conhecer a pessoa. Eu não vou votar se o pastor me instruir para votar. Vou votar se eu conhecer a pessoa. Nós devemos conhecer, porque mentirosos tem até nas igrejas. Imagina na política. Imagina para ganhar seus 10 mil reais por mês. Nós estamos no final dos tempos, irmãos. Como eu disse, no final dos tempos, né, em um período curto, é lógico, o anticristo vai chegar um momento de reinar tudo, né? Então nós devemos dedicar constantemente em oração. Se você conhecer uma conduta de uma pessoa, vote. Ore por ela. Mas não fica só fazendo politicagem. Vários meses, vários dias. Nós estamos no final dos tempos, irmãos. Né? E tem coisas que nós não podemos impedir o trabalhar de Deus. Lembra do apóstolo Pedro tentando impedir
E o Senhor repreendeu: aparta de mim, Satanás, porque estava tentando impedir o trabalhar de Deus. Existe centenas de igrejas que estão sendo perseguidas no mundo todo. As leis estão pela misericórdia de Deus, para não ser contra a igreja e contra a família ainda. Mas e se chegar um tempo e a igreja estiver desapercebida? Nós temos que estar preparados, em oração, em vigilância, e aproveitando essa oportunidade única de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique na paz. E se você concordar, comente. Se você não concordar, comente também. Mas observa todo o vídeo, tá? Todo o vídeo. Que Deus abençoe a todos.